Olá pessoal. Hoje vamos falar sobre a Guerra de Canudos, onde ocorreu, causas e consequências. Pois bem, a Guerra de Canudos foi o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais. O movimento ocorreu entre 1893 e 1897, no Arraial de Canudos, uma comunidade do sertão da Bahia. Naquela época o Brasil estava sendo governado pelo presidente Prudente de Moraes. Como estava a situação do Nordeste no final do século XIX? O desemprego e os baixíssimos rendimentos das famílias deixavam muitos sem ter o que comer. A região do Agreste ficava muitos meses e até mesmo anos sem receber chuvas. Este fator dificultava a agricultura e não permitia a sobrevivência do gado. Os governantes e políticos da região não se importavam com as necessidades das populações carentes. Latifundiários empregavam grupos armados para proteger suas propriedades. Eles espalhavam a violência pela região, como estratégia de manutenção do poder dos fazendeiros e forma de repressão a qualquer movimento político ou social, desfavorável aos seus patrões. Grande parte da população pobre estava desempregada em função da seca e da falta de oportunidades em outras áreas da economia. Era comum a existência de beatos que arrebanhavam seguidores prometendo uma vida melhor, fanatismo religioso. Portanto, a estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura, com a exploração da mão de obra de trabalhadores que viviam na miséria. Foi naquele sertão do Nordeste, seco, abandonado e esfomeado que, durante a República Velha, milhares de sertanejos formaram grupos de cangaceiros e jagunços ou se juntavam em torno de líderes religiosos, beatos. Os beatos ou conselheiros caminhavam pelo sertão, pregando uma religião salvadora e eram seguidos por dezenas de fiéis. Diante dessa situação, por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, um grupo de fiéis, seguidores de Antônio Conselheiro, um beato, nascido no Ceará, que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Depois de longa peregrinação pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, Antônio Conselheiro penetrou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Lá, Conselheiro e seus fiéis construíram a cidade santa de Belo Monte, que se transformou num refúgio de desprotegidos e perseguidos. Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais e onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico era uma atração constante para milhares de sertanejos. Em 1896, ano em que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5.000 casas e aproximadamente 30.000 habitantes. A segurança do reduto era mantida por ex-jagunços e ex-cangaceiros. A religião rústica de Antônio Conselheiro os mantinha esperançosos de dias melhores. Causas da guerra. O governo da Bahia, com apoio dos latifundiários, não concordava com o fato de os habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Afirmavam também que Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia, que havia sido substituída pela República em 1889. Antônio Conselheiro, por sua vez, defendia o fim da cobrança dos impostos e era contrário ao casamento civil. Ele afirmava ter sido enviado por Deus para liderar o movimento contra as diferenças e injustiças sociais. Era também um crítico do sistema republicano, na forma como funcionava no período. Para os sertanejos, o arraial era a terra prometida. Para os padres que perdiam seus fiéis, e para os grandes proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que devia ser destruído. Os conflitos militares. Diante da pressão dos padres e coronéis, o governador do estado da Bahia enviou 2 expedições militares. Os soldados foram vencidos pelos homens de Conselheiro que empregavam as táticas da emboscada e da luta corpo a corpo. O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava naquele momento a presidência como substituto de Prudente de Moraes, enviou a 3ª expedição, comandada pelo coronel Moreira César. Para o governo era uma questão de honra militar e nacional combater os fanáticos. Contudo, essa expedição foi derrotada e o comandante morto em combate. Na 4ª tentativa, Prudente de Moraes ordenou ao ministro da Guerra que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada a nova expedição, com mais de 5.000 homens sob comando do general Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida.
Canudos foi totalmente destruída em 5 de outubro de 1897. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros. Milhares de camponeses e soldados morreram no conflito. Antônio Conselheiro foi assassinado em 22 de setembro de 1897. Exercícios. Questão: a campanha militar empreendida para exterminar o Arraial de Canudos contou com a participação de um célebre escritor que, a partir do que viu, escreveu uma das obras clássicas da literatura brasileira. Indique a alternativa que aponta corretamente o nome do escritor e a obra produzida. A. Euclides da Cunha, Os Sertões. B. Lima Barretos Brusundangas. C. Mário de Andrade, Macunaíma. D. Castro Alves, Os Escravos. E. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos.